Maravilha. Então, bom dia a todos e a todas. Iniciando mais um encontro do Seminário Brasileiro de Teses em Ciências Criminais. Gostaria de agradecer muito à professora doutora Tatiana Badaró, que aceitou apresentar a sua tese de doutorado hoje para a gente, fazer um debate breve e, especialmente, incentivar a divulgação científica de teses e produções científicas de ponta aqui no Brasil. Agradeço muito também aos professores, à professora Alejandra, ao professor Frederico, aos demais professores que estão assistindo, o professor Bruno, o professor Auri, e todos os outros que depois assistirão no nosso YouTube, certamente. Então, Tatiana, muito obrigado. Agradeço também em nome do Bruno Bonicori, que é o outro coordenador e que hoje não pôde estar presente, mas que vai assistir depois também a gravação no YouTube. Te passo a palavra para fazer a apresentação inicial, para fazer a introdução à tese. Mais uma vez te agradecendo pela participação. Muito obrigada, Vinícius. Eu que agradeço o convite, parabenizo também pela iniciativa. Esse seminário é de extrema importância para a divulgação dos trabalhos científicos aqui no Brasil e para criar pontes entre os pesquisadores das diferentes universidades. Eu vou marcar aqui no meu cronômetro para não passar do tempo. Bom, a minha tese, né, que é intitulada Harm Principle Based on Criminalização, Fundamentos e Limites da Criminalização Legítima em Estado Liberal, eu defendi em outubro do ano passado na Universidade Federal de Minas Gerais, e o problema enfrentado pela minha tese é um problema antigo e já bastante discutido, que é a questão dos limites materiais do poder estatal de criminalizar condutas, né? Que tipo de conduta o legislador de um estado está autorizado a criminalizar? Mas, embora esse seja um assunto antigo e muito discutido, o diferencial da minha tese é que eu proponho discutir esse problema não mais pela perspectiva da teoria do bem jurídico ou do direito constitucional, mas pela perspectiva da filosofia moral, em especial da filosofia moral anglo-americana. E entre os anglo-saxões, há uma divisão clássica dos filósofos anglo-saxões em duas correntes a respeito desse debate. Em primeiro lugar, aqueles que se autoproclamam liberais e que reivindicam a tradição de Stuart Mill, que vão defender o princípio do dano, o princípio de acordo com o qual uma conduta só pode ser criminalizada para prevenir danos a outras pessoas. E, de outro lado, os autores que são denominados de moralistas, que vão dizer que o legislador penal ele deveria se preocupar em criminalizar condutas imorais. E, modernamente, vai aparecer uma terceira corrente que, de certa forma, vai conciliar essas duas correntes clássicas, que são os autores que vão fazer uma reinterpretação do princípio do dano, de forma a entendê-lo como o princípio que autoriza o legislador penal a criminalizar condutas que sejam, ao mesmo tempo, imorais e danosas aos interesses de outras pessoas. E o Joel Feinberg é o principal representante dessa terceira corrente, e a obra dele, The Moral Limits of the Criminal Law, que é o fio condutor da minha tese, né? A minha tese se envolve em torno da análise da discussão do tratado The Moral Limits of the Criminal Law. Eu sustentei, então, na minha tese, que o princípio do dano, com essa reformulação, né, com essa reformulação que é feita pelo Joel Feinberg, esse princípio ele tem certas vantagens em relação à teoria do bem jurídico, como, por exemplo, o fato de que a noção feinbergiana de dano a interesses de bem-estar, ela é mais restrita e menos abstrata do que a ideia de violação a um bem jurídico. Mas eu acredito que os pontos fortes do princípio do dano na versão feinbergiana em relação à teoria do bem jurídico são duas as principais vantagens. Em primeiro lugar, a versão feinbergiana do princípio do dano, ela combina um elemento consequencialista, que é o prejuízo aos interesses de outras pessoas, e um elemento deontológico, que é a violação a direitos morais. Isso significa que, de acordo com essa versão do princípio do dano, só podem ser criminalizadas condutas que, ao mesmo tempo, violem causem dano a interesses de outras pessoas e violem os direitos morais dessas pessoas. A teoria do bem jurídico, por sua vez, ela por si só ela não faz essa separação entre as razões para criminalizar uma conduta que se relacionam às consequências produzidas por essa conduta,
das razões que dizem respeito à conduta em si mesma, o desvalor moral dessa conduta em si mesma. De uma forma geral, nós entendemos a teoria do bem jurídico de uma forma estritamente consequencialista. Então, por exemplo, um homicídio praticado em legítima defesa, para nós, também é uma violação ao bem jurídico, né? Um homicídio praticado em legítima defesa também viola um bem jurídico de outra pessoa. Mas, embora haja essa violação do bem jurídico, ninguém vai defender que o legislador estaria autorizado a criminalizar um homicídio praticado em legítima defesa. Em segundo lugar, diferentemente da teoria do bem jurídico, que pretende afastar, impedir a criminalização de condutas que não violam bens jurídicos, o princípio do dano, ele pode conviver com outros princípios que também identifiquem boas razões para se criminalizar uma conduta, razões essas que são diversas do fato de uma conduta produzir um dano injusto. Eu acredito que essa nossa insistência, né, a insistência dos defensores em geral da teoria do bem jurídico, em reduzir o fundamento da criminalização de toda e qualquer conduta, a ideia de que essa conduta viola um bem jurídico, essa insistência ela só torna mais difícil explicar para os cidadãos de uma determinada sociedade, explicar de uma forma clara e específica quais são as razões que legitimam, que justificam a decisão do legislador por criminalizar aquela conduta. Então, a minha proposta na tese é mudar o foco da teoria do bem jurídico e passar para uma teoria da criminalização, que é uma teoria que dita o raciocínio que o legislador deve fazer ao decidir por criminalizar ou não uma conduta e também as considerações que devem definir o conteúdo dessa decisão. No trabalho, então, eu vou desenvolver uma teoria da criminalização que estabelece que a decisão por criminalizar uma conduta, ela só será legítima se for possível validar essa decisão, se for possível que essa decisão seja validada por 3 filtros sucessivos. O primeiro filtro é o filtro principiológico. É nesse filtro que o legislador ele deve conferir se a sua decisão por criminalizar uma conduta, ela pode ser fundamentada pelo princípio do dano ou por outro princípio igualmente válido. O segundo filtro é o filtro da legalidade. Aqui o legislador ele deve conferir se é possível descrever essa conduta de uma forma que respeite as exigências do princípio da legalidade. O terceiro e último filtro é o filtro pragmático. É aqui que o legislador vai balancear os custos e benefícios de criar essa norma incriminadora que já foi chancelada pelos 2 filtros antecedentes. Desenhada, então, a estrutura da teoria da criminalização, o meu trabalho ele vai se concentrar no primeiro filtro, que é o filtro principiológico. Esse filtro ele é composto pelos princípios da criminalização, que são os princípios que identificam as boas razões que, em princípio, legitimam a decisão por criminalizar uma conduta. Como eu estou propondo uma teoria da criminalização de perfil liberal, uma exigência para que um determinado princípio da criminalização integre o filtro principiológico é que esse princípio seja compatível com o espírito liberal. E isso significa, especificamente, que esse princípio ele precisa ser coerente com 2 valores que eu entendo que são intrínsecos ao liberalismo. O ideal de neutralidade estatal e o respeito à autonomia pessoal. E é por isso que, ao longo do meu trabalho, eu vou afastar do filtro principiológico da teoria da criminalização que eu estou desenvolvendo 3 princípios. O paternalismo rígido, o moralismo conservador e o perfeccionismo moral. Né? Por incompatibilidade com esses valores intrínsecos ao liberalismo, esses princípios serão afastados. Por outro lado, eu vou identificar 4 princípios da criminalização que integram o filtro da criminalização, que, a meu ver, são os princípios que seriam suficientes, seriam igualmente válidos e suficientes para integrar o filtro principiológico dessa teoria da criminalização. Esses princípios são o princípio do dano, o princípio da ofensa, o princípio da exploração injusta e o princípio da violação à autonomia.
O princípio do dano, da ofensa e da exploração injusta, eles se caracterizam por fundamentar a criminalização da conduta na combinação entre um elemento consequencialista e um elemento deontológico. A razão consequencialista, como eu já observei, ela diz respeito às consequências indesejadas produzidas pela conduta que se pretende criminalizar. No caso do princípio do dano, essa consequência é o dano aos interesses de uma outra pessoa, aos interesses de bem-estar de uma outra pessoa. E dano aqui é entendido em sentido empírico e não em sentido normativo. Causar dano é deixar alguém comparativamente pior em matéria de bem-estar do que essa pessoa estaria se a conduta não tivesse sido praticada. Então, a morte de alguém, a quebra de um braço, uma perda financeira, tudo isso, todos esses eventos, todos esses fenômenos são fenômenos danosos aos interesses de outras pessoas. Mas, além do dano, há outras consequências indesejadas que um bom legislador liberal também tem interesse em reprimir ou em evitar. Em primeiro lugar, a ofensa. A ofensa eu defino no trabalho como a afronta às sensibilidades alheias, né? Ofender alguém é incutir nessa pessoa estados mentais e emocionais indesejados. Então, por exemplo, um ato de exibicionismo, o uso de um símbolo de ódio. Essas são condutas que podem causar ofensa em outras pessoas, que podem afrontar outras pessoas. Então, na tese, eu vou defender que esse tipo de conduta pode ser criminalizada com fundamento no princípio da ofensa e não no princípio do dano. Mas há ainda um outro tipo de consequência indesejada, para além do dano e da ofensa, que um bom legislador liberal também pode estar interessado em reprimir, que é o ganho indevido, ou seja, a obtenção de uma vantagem por meio da exploração de uma outra pessoa. Eu sustento na tese que conduta que o princípio da exploração, né, que é o princípio que justifica a criminalização de condutas que se orientam à obtenção de uma vantagem devida, é o princípio que fundamenta a criminalização de condutas como a corrupção passiva e o insider trading. Porque nesses casos eu entendo que o fundamento da criminalização está mais ligado ao ganho indevido, à vantagem indevida que essa conduta proporciona ao agente e menos às eventuais consequências danosas, eventuais danos que essas condutas podem vir a produzir. Há ainda o quarto princípio, que é o princípio da violação à autonomia, que vai se diferenciar dos outros três princípios pelo fato de se tratar de um princípio estritamente deontológico. Aqui eu entendo que a violação de direitos inerentes à autonomia, isto é, aqueles direitos que estão no cerne do domínio pessoal, a violação desses direitos é suficiente para justificar a criminalização de uma conduta, mesmo que não haja nenhuma consequência indesejada, mesmo que não haja dano, que não haja ofensa, que não haja ganho indevido. No caso do estupro, por exemplo, o conteúdo de desvalor da conduta em si mesma já é uma boa razão para criminalizá-la, ainda que essa conduta não chegue a produzir nenhuma consequência negativa. Então, independentemente das consequências dessa conduta, o conteúdo de desvalor, o fato dessa conduta violar a autonomia de uma outra pessoa, violar direitos que estão no cerne do domínio pessoal de uma outra pessoa, já é suficiente para justificar a criminalização desse tipo de conduta, independentemente das suas consequências. Todos os quatro princípios, eles têm em comum a exigência de um elemento deontológico. E esse elemento deontológico, que é exigido por todos esses princípios, né, essa exigência deontológica que deve ser atendida por toda e qualquer conduta que um legislador liberal pretende criminalizar, eu chamo esse elemento de requisito da injustiça. Então, para justificar a criminalização de uma conduta, não basta que ela seja apta a causar dano, não basta que ela cause ofensa ou que ela seja apta a proporcionar um ganho indevido. Também não basta que essa conduta seja considerada imoral do ponto de vista de uma moralidade positiva, né? As normas morais que aquela sociedade majoritariamente entende como sendo as normas morais vigentes naquela sociedade. Toda conduta, para ser criminalizada, ela precisa, em primeiro lugar, ser considerada imoral do ponto de vista da moralidade crítica.
que é aquela moralidade que todo indivíduo racional, a qual todo indivíduo racional pode aderir sem precisar abrir mão de uma crença pessoal universalizável, sem precisar abrir mão de um princípio moral universalizável. Porém, também não basta que essa conduta seja imoral do ponto de vista da moralidade crítica, ou seja, não basta que a conduta seja meramente imoral. Ela precisa ser o tipo de conduta que se considera injusta por razões que extraem a sua força normativa do contrato social de coexistência livre e digna que funda e organiza uma sociedade liberal. Então, isso significa que a conduta ela precisa ser imoral do ponto de vista da moralidade crítica, mas a injustiça dessa conduta precisa também ser uma injustiça que é relevante para o contrato social, é relevante para o pacto de coexistência pacífica que funda e organiza uma sociedade política. Então, essa conduta ela precisa violar direitos ou deveres que não são meramente morais, direitos e deveres que são também políticos, direitos e deveres políticos em face de outras pessoas ou em face de outras pessoas. O meu trabalho, então, ele vai se dedicar, e agora eu já vou concluindo, a estruturar, em síntese, a estruturar uma teoria da criminalização, identificar e definir os princípios da criminalização que devem integrar essa teoria da criminalização, desenvolver os critérios que orientam a aplicação concreta desses princípios da criminalização e também discutir o tipo de conduta que pode ou não ter a sua criminalização justificada com fundamento nesses princípios. Eu agradeço a atenção, já vou encerrando a minha apresentação e estou à disposição aí para a discussão. Muito obrigada. Maravilha, obrigado, Tatiana. Acho que a tua apresentação foi muito bem exposta, a tua tese está bem delimitada, tanto na própria tese, quanto no formulário, quanto agora na tua apresentação. Para mim, esse tema é interessante. Eu atualmente pesquiso mais para o lado do processo penal, mas lá no começo da faculdade eu fiz algumas pesquisas de iniciação científica e eu lembro que meu primeiro projeto de iniciação científica, imagine, eu estava perdido no começo da faculdade e me colocaram para pesquisar sobre bem jurídico, uma revisão da teoria do bem jurídico a partir da teoria do Honneth, do reconhecimento do Honneth. Meu orientador foi o professor Giovanni Saavedra, lá em Porto Alegre. E aí eu comecei a me aventurar tanto um pouco da análise filosófica quanto da teoria material do direito penal. E talvez por isso eu tenha ido mais para o lado do processo penal, né, que é mais subjetivo, que eu vi que a teoria do bem jurídico é realmente muito complexa e a tua tese vem muito para contribuir nessa melhor análise aqui no Brasil. Então, fico muito feliz com a tua participação no seminário e a tua apresentação foi muito clara. A gente pode começar o debate, então, com a professora Alejandra, quem agradeço muito pela participação, uma indicação da professora Tatiana. É um prazer conhecer você e fico à disposição aqui no Brasil para o que precisar. Certamente eu tenho muitos contatos, mas eu serei mais um aqui em Brasília. Fico muito grato pela tua participação. Fique à vontade para os seus comentários. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación a participar en este seminario brasilero de tesis de ciencias criminales, especialmente a Tatiana Badaró y a los profesores Vinicius Vascosendo y Bruno Bonicore. También quiero saludar al profesor Horta, que ya nos habíamos visto en la defensa, y a todas las otras personas que nos acompañan aquí. Me disculpo porque no hablo portugués, por lo menos no lo hago correctamente y voy a ahorrarles la vergüenza de tener que escuchar mi portuñol, así que voy a hablar en español lo más claro posible. No se preocupen que yo entiendo portugués no solamente leyendo, sino también escuchando, y si no, pregunto, en esto no hay problema. Bueno, como también sé que este seminario está pensado para otras personas, que no son solamente las que tengo aquí presentes, que en algún punto ya nos conocemos, me gustaría contarles que yo tuve la suerte y el honor de leer la tesis de doctorado de Tatiana, porque fui miembro del jurado evaluador, y que también leí su tesis de grado, pero lo hice después porque me gustó mucho su tesis de doctorado, la metodología del trabajo, la seriedad con la que ella abordó cada uno de los temas. Con Tatiana tenemos objetivos y gustos en común, y además coincidimos en algunas conclusiones. Esto es muy extraño que ocurra hoy en día con estos temas tan áridos. No es común encontrar a alguien en otro país
que se interese de temas que llaman mucho la atención, bien como dijo recién el profesor Vasconcelos, llaman mucho la atención, pero raramente alguien los trata con tanta profundidad y seriedad que estos temas necesitan, porque son muy trabajados, son temas que se vienen trabajando de hace muchos años. La tesis de Tatiana tiene muchas virtudes. Me gustaría compartir con ustedes un poquito estas virtudes que yo encontré en la tesis de ella, pero quisiera, si bien ella ya dio ya explicó de qué se trataba, yo quisiera contarles lo que yo vi de su tesis. Ella se dedica a dar una respuesta a la pregunta de cuándo un Estado liberal, un Estado de derecho, como lo es Argentina, Brasil y prácticamente todos los de Occidente, se encuentran legitimados para prohibir un determinado comportamiento, una determinada clase de conducta, y combinar con pena a las personas que incumplan con esa prohibición. Podríamos decir que Tatiana se encarga del estudio de la teoría de la criminalización. Sin embargo, en países cuya fuente principal, directa o indirecta, es el derecho penal alemán, no es muy común que autoras o autores estén muy interesados por este tema. La teoría del bien jurídico es la que gobierna y solapa la discusión, porque ese es el problema. La teoría del bien jurídico nos aleja de esta discusión. En primer lugar, porque la teoría del bien jurídico tiene tantos adeptos como enemigos. Está muy peleado si es una teoría buena o mala. En segundo lugar, porque esta teoría está pensada con más de una función. Tiene la función teleológica, la función crítica, y están todas discutidas. En tercer lugar, porque no consigue dar una respuesta a este interrogante, para mí por lo menos, sino que a veces pareciera que tampoco le interesa a la teoría del bien jurídico dar esta respuesta, sino justificar lo que el legislador ya hizo. Podría decir muchos problemas de la teoría del bien jurídico, pero creo que un tercer problema, y este es el punto neurálgico, es que en Alemania, esto es una explicación, es tabú hablar de moral en derecho penal. Entonces esto complica todavía más el problema de poder dar una justificación racional acerca de qué conductas o qué clases de conductas están justificadas o su criminalización está legitimada. Tatiana en su tesis de grado, como ya dije, no es el tema, pero me gustaría que ella cuente algo de esto. Trabajó sobre la teoría del bien jurídico y me animo a afirmar que ella vio todos estos problemas y muchos más, y que por eso decidió decantar en su tesis de doctorado por realizar una tesis acerca de la teoría de la criminalización, pero ya desde la filosofía del derecho o desde la filosofía moral, y ahí tuvo en cuenta a los filósofos, a los autores angloamericanos. Ahora se invierte, entonces, esta apreciación inicial. En el ámbito en el cual ella hizo su tesis de doctorado, está repleto de autores que trabajaron este tema. Por el contrario que ocurre en el mundo alemán, está repleto. Entonces, si ella se hubiese limitado en su tesis doctoral a realizar una teoría descriptiva, ordenando y describiendo lo que hacen en el mundo angloamericano, ya su tesis tendría un gran valor para nuestros países. Sin embargo, ella no se queda ahí. Ella, además de hacer esto, que lo hace muy bien, ella critica y expone una teoría superadora a las teorías ya existentes en ese mundo, en donde hay bibliotecas enteras que discuten este problema. Entonces yo siempre recuerdo, acá me voy a valer de una anécdota, una frase que me dijo King Heuser, el profesor King Heuser, el profesor alemán, una frase pesimista de él, que decía que cada vez que creemos haber descubierto algo en derecho penal, lo único que es que es un déficit de conocimiento, un déficit de lectura. Y yo creo que con Tatiana esto no se da. Tatiana realmente ha logrado dar una postura superadora, bastante sugestiva, y que nos da muchas ganas de discutir con ella. Y eso fue lo que ocurrió creo que el día de su defensa. Yo sentí que la tesis de Tatiana tenía muchas virtudes, porque ella, por un lado, hace un análisis profundo y serio acerca de la teoría de la criminalización diseñada por Feinberg. Ella se concentra ahí, y además hace una crítica y una descripción de la obra de Feinberg que es excelsa. Entonces, si alguien en
el mundo occidental, sobre todo, no solo de habla hispana, va a tener que, o de habla portuguesa y española, quisiera hoy realizar un estudio sobre alguna de estas cuestiones, creo que el texto de Tatiana es obligatorio. De hecho, yo a mis alumnos, a las personas que dirijo tesis de maestría y de doctorado, ya se los hice leer. Así que en este punto creo que el texto de Tatiana es un gran aporte. El texto de Tatiana además tiene la virtud de estar muy bien escrito, es muy claro, expone sus ideas de manera ordenada, diferencia cuando critica, cuando describe, y trabaja todos los problemas. Ella no ahorra en poder introducirse en una discusión y dar una solución, una solución correcta, incorrecta, mejor, pero ella se anima a exponer una versión creativa y coherente con su punto de partida original. Entonces, esto me parece que es digno de ser destacado y de ser valorado como una muy buena tesis de doctorado. Es decir, yo creo que la tesis de Tatiana es un modelo de una excelente tesis de doctorado que incluso, aunque alguien no siga el tema, puede seguir su metodología y el modo de realizarla. Incluso con el tamaño que tiene la tesis de Tatiana, que yo esto ya dije, es un gran tamaño, pero vale la pena. O sea, he leído muchas tesis que no valen la pena, las de 700 páginas, pero las de Tatiana sí. Bueno, ahora quisiera introducirme un poco más en la discusión y pensé en algunas preguntas para hacerle a Tatiana o para discutir con ella en el tiempo que quede después. Y yo creo que, bueno, esto ya en su tesis un poco se lo dije, yo creo que ella presenta una crítica a la teoría de la criminalización de Feinberg y lo que postula es una tesis superadora a la teoría de la criminalización de Feinberg. Entonces, ella dijo recién que afirma que una razón necesaria, pero no suficiente, a favor de la criminalización legítima de las conductas, es esto de la incorrección moral, que ella lo llama el injusto. No afirma lo mismo respecto del daño, es decir, ella puede prescindir del daño. Ella acepta que haya conductas inmorales o injustas que no causan daño, que puedan ser criminalizadas, por supuesto con todos los requisitos que ella terminó justo diciendo que tienen que ser dañinas en el sentido de inmorales, en el sentido de moral crítica, y que además tengan esa inmoralidad repercuta en los principios propios del contrato social, etc. Entonces, la primera pregunta que tengo yo para hacerle a Tatiana es ¿qué diferencia de ella entre sus afirmaciones y el moralismo penal? Y si no estaría dispuesta, siempre insisto, a asumirse dentro de este lugar, y si me responde de manera negativa, bueno, que nos explique en qué ve ella las diferencias concretas entre un moralismo penal y su postura. Y la segunda que tengo para hacerle es si no estaría dispuesta a hacer una tesis de postdoctorado sobre moralismo penal, porque creo que es lo que todo nos lleva a que el eslabón que sigue, esta tesis me da muchas ganas de ver en Tatiana un estudio sobre moralismo penal. Y dentro de esa misma línea, porque es el núcleo de preguntas, es si ella entiende si entre liberalismo y moralismo penal hay una tensión o si son compatibles. Y por último, ya cambiando el núcleo de preguntas, Tatiana se vale de muchos principios para asumir que el Estado puede estar justificado a la hora de la criminalización de los comportamientos. Es decir, ella no es como la teoría del bien jurídico que dice hay un solo principio, tiene que haber una lesión al bien jurídico, no importa qué es. Ella dice hay toda esta gama de principios y el Estado puede valerse de diferentes. Y mi pregunta es, ¿cómo es que vos crees que esto puede limitar de algún modo el poder punitivo estatal, y si esto no puede causar un efecto de ampliación del poder punitivo a la hora de darle herramientas al Estado para que tenga más opciones a la hora de criminalizar comportamientos? Bueno, entonces para cerrar con mi intervención y para mostrar que, bueno, que la tesis de Tatiana nos motiva a pensar en futuras investigaciones. Un poco mis preguntas van en esa dirección, en mostrar que la tesis de Tatiana fue
muy buena y muy profunda en todos los temas que trató y que nos motivan a pensar que todavía es posible que ella, un discípulo de ella o alguien interesado podría continuar con esta investigación hacia el moralismo penal, un tema súper, no sé, sugerente en nuestros sistemas y un poco en Alemania tabú, y mostrar que si el moralismo penal es compatible con el liberalismo, con el Estado de Derecho, podríamos pensar en analizar si es posible justificar la criminalización en sistemas como los nuestros desde ese lugar. Bueno, con esto agradezco el tiempo y la oportunidad y los dejo en manos de la persona que sigue. Perfeito, muito obrigado, professora Alejandra. Foram perguntas objetivas e muito interessantes para a gente pensar e para avançar. Sempre o seminário busca abrir essas pautas para temas futuros, para pesquisas futuras, então isso é extremamente interessante para a gente pensar quais são as portas que a tese da Tatiana abre para ela desenvolver e para outros pesquisadores e pesquisadoras desenvolverem depois. Passo agora ao professor Frederico e depois devolvo a Tatiana para a gente fazer de um modo mais objetivo, para fazer de um modo mais objetivo os questionamentos. Professor Frederico, muito obrigado pela participação. É uma alegria contar contigo nesse debate aqui no seminário. Fique à vontade para as suas contribuições e para as suas perguntas. Muito bem, Vinícius. A alegria é minha. Eu também inicio agradecendo muito o honroso convite que você me dirige, junto com a minha querida Tatiana, para estar presente nesse evento, e esse agradecimento tem a ver também com uma parabenização por esse evento. Eu já assisti a alguns episódios dele, e ele é um evento bastante importante para a divulgação da ciência no Brasil, para o fomento da ciência no Brasil. Duas missões às quais você, Vinícius, tem se dedicado de forma muito destacada, não só à frente desse projeto, mas também da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Meus parabéns. A cara Alejandra Verde, um prazer revê-la, é um prazer renovado ouvi-la. Aproveito também para saudar o professor Bruno, o professor Auri, que nos assistem. E, Tatiana, eu tenho aqui, mais uma vez, a honrosa tarefa de falar e discutir a sua brilhante tese. Não é? A sua fala inicial, a sua apresentação irretocável, não é? E a análise que a professora Alejandra já fez deixam a minha fala aqui quase desnecessária. De fato, eu não conseguiria, como não consegui por ocasião da defesa da sua tese, traduzi-la tão bem quanto a professora Alejandra, e traduzir a importância e o brilho dessa tese. Você, que eu acompanhei, não é, enquanto se dedicou à teoria do bem jurídico, não é, num trabalho excelente sobre a tutela de bens jurídicos superindividuais, a Tatiana é uma pesquisadora que, desde o início, desde do seu mestrado, se ocupou, na verdade, e tem se ocupado da teoria da criminalização. Não é? E, justamente, você foi muito feliz, não é, em buscar, em expor, em se aprofundar e em criticar, e como a professora Alejandra bem falou, contribuir, não é? Com a teoria da criminalização sobre essa outra lente, não é? Que é a lente que nos oferece a filosofia moral, e especialmente a filosofia moral de matriz anglo-saxônica. O seu trabalho, ele realmente nos mostra como que essa outra lente, não é frutífera na apresentação do conteúdo e na possibilidade da gente melhor perceber o conteúdo de injusto dos crimes em geral. Não é? Para além do que ela
acrescenta em termos de crítica da legislação, não é? E até para um aperfeiçoamento da atividade legislativa, na medida em que a gente compreende bem as razões legitimadoras do poder de criminalizar, a sua tese, né, e essa, na verdade, toda essa tradição anglo-saxônica do harm principle, offense principle, princípio da exploração, etc., eles nos ajudam a perceber exatamente o que é o conteúdo de injusto de cada crime, né? E como que isso tem também não apenas uma função crítica, uma função política e também de qualidade da atividade legislativa, ela tem também uma função dogmática, porque quando a gente compreende bem o que se pune, não é? A gente consegue tirar conclusões muito importantes, não é? Por exemplo, sobre os limites do tipo penal nas normas superinclusivas, não é? Nas normas expressas em termos muito amplos, não é? A gente consegue tirar conclusões importantes sobre o concurso aparente de normas, quando é que uma norma prevalece porque ela reconhece no fato todo o seu conteúdo de injusto, quando é que há coincidência de duas normas na percepção do conteúdo de injusto de um determinado fato, né? Na aplicação da pena, e eu diria até, Tatiana, isso me ocorreu depois da sua defesa de tese, na aplicação de algumas consequências extrapenais da condenação. Por exemplo, na questão da reparação do dano civil ex-delito. O dano ao mercado no crime de insider trading, né? Condenações milionárias de reparação à CVM, né? Pelo dano ao mercado de capitais, né? Quando talvez esse seja um crime, a senhora defende com excelentes argumentos que esse é um crime sem dano. Então, olha que importante contribuição nos dá, não é? Para discutir, inclusive, isso, não é? A partir do conteúdo injusto, quais podem ser as consequências extrapenais da condenação, fundadas ou não. O fato é que a teoria do bem jurídico, eu não sei se esse é um problema da teoria do bem jurídico em si, ou se é também da tradição e da forma como ela se desenvolveu, da sua visão dominante, não é? Mas quando a gente trata o conteúdo injusto dos crimes, sempre e especialmente, não é? Quando a gente fala da ofensa conclusiva, não é? Determinante, assim, completa de um bem jurídico, sempre como um dano, a gente não percebe, não é? Que nem sempre essa ofensa completa, concluída, não é? A um bem jurídico, é um dano. Né? Dentro da teoria do bem jurídico, isso já foi percebido em alguns momentos. Né? Schunemann, Kinrosa, por exemplo, eles identificam claramente que em alguns bens jurídicos muito normativizados, como por exemplo, a probidade administrativa, a moralidade da administração, a legalidade da administração pública, a ofensa não se traduz exatamente a partir do binômio dano e perigo de dano. Né? Eles percebem que é uma outra coisa. Né? E essa outra coisa, essa lente anglo-saxônica que o seu trabalho oferece, essa tradição, não é? Especialmente a ideia do harm principle de matriz feinbergiana, mostra muito bem, né, essa diferença do que é o dano para o que é o injusto. A distinção entre o harm e o wrong, ela tem um potencial analítico e de compreensão importantíssimo, não é? E
um potencial que você leva às últimas consequências, inclusive além do próprio Feinberg, não é? Eu vou dar um exemplo aqui que você sustenta com muito brilhantismo, que é no caso das violações à autonomia sobre o próprio corpo, né? E que você distingue digamos, a lesão à integridade corporal da violação à autonomia sobre o próprio corpo. E que são dimensões, não é, do injusto da lesão corporal que, dentro da teoria do bem jurídico, são vistos como uma coisa só, né? A nossa querida Flávia Siqueira, por exemplo, na sua tese de doutorado, apresentou, né, a lesão corporal como uma violação à autonomia sobre o próprio corpo, mas essa violação como algo suficiente e independente da próprio dano à integridade física, né? Você faz essa distinção, não é? E percebe que uma coisa é reprimir o dano, né? A modificação no estado do corpo de alguém prejudicial ao seu bem-estar. E outra coisa, né, é uma violação à autonomia que aconteceria, por exemplo, com um medicamento. Eu lembro que foi uma pergunta que eu fiz para a Flávia na defesa do doutorado dela. E se você der uma Novalgina, né, uma Neosaldina para o paciente, sem o paciente perceber, isso não vai alterar nada na vida dele, na estrutura dele, ele vai se sentir melhor, mas ele não aceitou. E aí é uma lesão corporal, ela defendeu que vai ser uma ofensa, porque, na verdade, o bem jurídico seria uma disposição sobre o próprio corpo, como é a disposição sobre o próprio patrimônio e tal. Se não autorizou, violou, né? Você percebe bem claramente essa diferença entre violação e dano, né? O que é o injusto e o que é o dano. E isso é muito importante, né? Isso realmente é o que vai nos ajudar a perceber bem o que é o conteúdo de injusto da corrupção mesmo. É muito bem apresentado, por exemplo, vários autores, não é? Signatários da teoria do bem jurídico, como o texto do Luiz Greco, do Adriano Teixeira, que falam, né, apresentam muito bem o conteúdo de injusto da corrupção, como essa subversão do poder público em nome de um interesse privado, né? A partir do seu trabalho, a gente fala, ok, mas isso é puro wrong, isso não tem nada de harm, isso não tem nada de dano, isso é um injusto, né? Então, se a gente puder compreender a ofensa ao bem jurídico, a ofensa ao objeto de proteção da norma, não necessariamente como um dano, mas como... Às vezes, o objeto da proteção da norma é só uma regra. Aí, tudo bem, mas é preciso entender do que se trata, né? O mesmo acontece no insider trading, né? Eu concordo, você expõe muito bem. O insider trading não gera prejuízo nenhum para os outros investidores. Nenhum. Os outros investidores negociariam de todo modo. O que nós temos aqui é um privilégio. Alguém que tem um dano, alguém que tem um ganho injusto. E esse é o problema, né? Um ganho injusto que eu diria que sequer ofende a confiança dos demais investidores no funcionamento do mercado de capital. Isso é uma certa confusão, uma certa importação que se faz do resultado da manipulação do mercado, né, com o delito de insider trading. É um pouco diferente. O insider trading sequer prejudica a formação do preço. Pelo contrário, ele contribui. Porque se o insider atua muito forte no mercado, ele acaba indicando que determinado título está valorizado ou está desvalorizado. Ele acaba contribuindo para a definição do preço. Então, o problema ali é um ganho indevido, não é dano para ninguém. E o mesmo... enfim, isso... então, assim, eu já estou quase extrapolando o meu tempo aqui. Eu queria, assim, então, te parabenizar por ter entrado aí nesse terreno sacrílego, não é? Da repressão às meras imoralidades, né? Do injusto sem dano, né? E te perguntar, acho que um pouco na toada da professora Alejandra, não é? O que é seriamente imoral, embora não seja danoso,
a ponto de se sobrepor à liberdade e justificar uma atuação repressiva do Estado, né? Você coloca muito bem que a função do Estado liberal é garantir essa coexistência livre e pacífica entre os cidadãos. Eu te pergunto, para garantir isso, basta que o Estado reprima danos ou é preciso também que o Estado reprima injustos privilégios, né? Violação de direitos ou deveres, excessos de poder, enfim... E uma última pergunta que eu te faço, inclusive aqui, entrando um pouco naquela discussão que eu achei muito interessante do Michael Moore sobre finalidades da pena e digamos assim, o que o direito penal pune, né? O que punir e por que punir, né? E ele, de uma certa maneira, vincula o que punir com o porquê ou o para que punir. E diz o seguinte: se a gente reconhece que o direito penal se fundamenta numa mera repressão, castigo, né? Retribuição de injustos morais, então a gente tem que admitir uma teoria retributiva da pena. E o pessoal da outra linha, né, do harm, do princípio do dano, vai dizer, não, o que fundamenta o direito penal é a prevenção de danos, né? Então, na verdade, a gente está vinculado a uma função preventiva da pena. Eu te pergunto, será que existe essa vinculação mesmo? Será que, quando o direito penal reprime meros injustos, meras imoralidades, a pena não pode ter também uma função preventiva dessas imoralidades, dessas injustiças? E, por outro lado, quando se previne danos e não meras injustiças, essa prevenção também não tem que estar justificada numa reprovação moral desses danos, né? Então, quer dizer, será será que a questão do para que punir não se coloca para todo objeto de punição, não só para danos, mas também para injustiças, não só para os harms, mas também para os wrongs? Então, é isso. Muito obrigado, Tatiana. Desculpa se eu extrapolei aqui, acho que em 1 minuto. Tá ótimo, obrigado, Frederico. Acho que são contribuições muito relevantes. Eu também teria uma pergunta ou duas para fazer, mas primeiro passo para a Tatiana, depois a gente abre mais o debate. Vocês dois também, se quiserem comentar mais alguma coisa depois, Alejandra, Frederico, fique à vontade, Bruno, os demais participantes. Vou devolver agora para a Tatiana, depois a gente debate entre todos nós. Tatiana, fica à vontade para as tuas considerações. Muito obrigada, Vinícius, professora Alejandra, professor Frederico. Mais uma vez, muito obrigada pela a leitura criteriosa que vocês fizeram, a análise, realmente. O dia da minha banca foi um dia muito especial, para mim, assim, foi com certeza um dos dias mais felizes da minha vida, e foi por causa da banca maravilhosa que eu tive o privilégio de estar examinando a minha tese. É uma tese de 700 páginas, é uma tese de filosofia do direito penal. Então, assim, eu sabia que eu estava pedindo muito dos meus professores que integraram a minha banca, e realmente foi uma felicidade muito grande ver a dedicação que eles colocaram no trabalho, e realmente como realmente eles tinham compreendido o que estava na minha tese, e como eles conseguiram ainda extrapolar mais e me mostrar ainda os outros caminhos possíveis para além do que estava na tese. Eu já repensei muito sobre várias coisas que vocês me falaram na minha banca, e de certa forma é muito engraçado isso, às vezes a gente começa a compreender melhor o próprio trabalho, o próprio texto, a partir daquilo que a gente escuta outras pessoas falando sobre o nosso texto. Assim. Esses dias, conversando com o professor Frederico, ele fazendo uma relação entre a minha tese e a teoria do erro, e ele falou, o que você acha? Eu estava pensando nisso, isso. Eu assim, meu Deus, eu não tinha pensado nessa relação realmente, não tinha pensado em deduzir consequências da teoria da criminalização para a teoria do erro.
Então, assim, muito obrigada. Eu tive um grande privilégio, realmente, de ter tantos grandes professores examinando a minha tese, examinando a minha tese na minha defesa de doutorado. E acho que, assim, o texto até que eu escrevi, o texto que eu submeti para publicação, que eu enviei para vocês em inglês, ele já tem bastante, assim, de algumas coisas que eu repensei a partir dos comentários que foram feitos na banca. E uma das questões era exatamente uma pergunta, duas pressões que eu sofri da minha banca foi de me tirar do armário como moralista, a professora Alejandra tentando me tirar do armário como moralista e o professor Adriano tentando me tirar do armário como retributivista. Tipo, assume que você é moralista, assume que você é retributivista. Porque na tese eu ficava assim, a minha escrita da tese, eu tentava ficar escondendo isso e depois das discussões da banca, assim, realmente, talvez eu tenha que assumir, eu tenho que sair do armário, que eu sou uma liberal, moralista e retributivista, assim, que entra exatamente nessa primeira pergunta da professora Alejandra, né, sobre a questão, qual a diferença da minha teoria da criminalização com o moralismo penal? Como eu disse até para esclarecimento, né, para quem não conhece tão profundamente essa questão, né? Os moralistas são aqueles que dizem que para a criminalização de uma conduta basta que essa conduta seja imoral, independentemente das consequências que essa conduta produz. E os moralistas, eles também se organizam em várias correntes, né? Nós temos os conservadores morais, que dizem que a função do direito penal é preservar a moral majoritária, né? Preservar a moral positiva. Os perfeccionistas morais, que dizem que o direito penal tem que estar preocupado com o aprimoramento moral do indivíduo. E eu faço uma análise na tese de todas essas correntes moralistas e várias delas eu vou afastando a partir da perspectiva liberal, a partir da incompatibilidade dessas correntes com o ideal de neutralidade estatal ou então com o respeito pela autonomia pessoal. Mas chegam algumas correntes especificamente do moralismo estrito que já fica mais difícil realmente criar essa oposição, em que eu explico realmente que, na verdade, algumas correntes do moralismo estrito, especificamente daqueles autores que se identificam como moralistas liberais, a diferença entre a minha teoria e a teoria deles não é uma diferença política, uma diferença de princípio, é mais uma diferença procedimental. Eu entendo que a teoria da forma como eu apresentei, ela é uma teoria que ela tem melhores condições de preservar a liberdade, de garantir os valores liberais. Então, é uma diferença mais metodológica, não é uma diferença de princípio, uma diferença política. Mas hoje eu já consigo aceitar com mais tranquilidade o rótulo de que talvez eu seja uma liberal moralista realmente, e talvez realmente seja importante eu assumir isso, porque depois das discussões que nós tivemos na banca e também de outros desdobramentos a partir da minha tese, acho que talvez essa seja uma das principais contribuições que eu tenho a fazer com essa tese. É mostrar que, olha, porque a gente herdou da tradição romano-germânica, e é uma coisa que está muito forte na própria teoria do bem jurídico, que é esse pudor de não se pode falar de moral no direito penal. Né? Nós temos que nos opor à moral no direito penal, sabe? Esse é um slogan que os autores liberais do direito penal estão sempre propagando, não, separação entre o direito penal e moral, isso é uma discussão moral, mas o que eu tento mostrar na minha tese, a partir dessa herança dos filósofos morais do direito penal, é que não, na verdade, um bom direito penal liberal, uma boa dogmática liberal, inclusive, ela é filosofia moral aplicada. Então, falar sobre moralidade é essencial para um direito penal justo. Se a gente quer realizar valores como justiça, a gente precisa falar de moralidade. Porque é impossível, o direito em si, o ordenamento jurídico, a Constituição, eles não nos oferecem um referencial externo para poder julgar se as decisões do legislador são ou não corretas. A gente precisa de um referencial externo. Se nós pretendemos, então, se nós partimos, então, do pressuposto de que deve ser possível realizar uma crítica às decisões do legislador, que o legislador não pode simplesmente decidir o que ele quiser,
né, que não basta simplesmente ele observar as diretrizes constitucionais, uma vez que a Constituição, toda a Constituição é bastante precária em limites materiais ao exercício do poder do legislador de criminalizar condutas, a gente precisa encontrar a gente precisa de um outro referencial externo para poder julgar se as decisões do legislador são ou não corretas, são ou não justas. E esse referencial passa pelas discussões morais, pela moralidade. Então, eu acho que é importante reconhecer isso, que sim, a moral e direito estão separados, são coisas distintas, mas exatamente porque eles estão separados, porque eles são diferentes, que a moral pode servir como um referencial crítico a respeito do direito, né? Que o direito como deveria ser pode servir como um ideal suprapositivo para que a gente julgue as decisões do legislador, para que a gente julgue o direito como ele é, o direito penal como ele é. Mas o que ainda assim eu acho importante destacar em que ponto que eu me diferencio dos moralistas tradicionais hardcores, assim. De uma forma geral, essa é uma categorização que é muito própria dos filósofos morais anglo-americanos, essa diferenciação de quem é liberal, quem é moralista, e aí aqueles que se dizem que são moralistas liberais, mas partindo das categorias criadas pelo próprio Feinberg, né, que é o material que é o substrato inicial de onde eu parto para fazer essas discussões, os moralistas, eles aceitam que as razões que justificam o caráter injusto de uma conduta, né, as razões que fundamentam o conteúdo de injusto de uma conduta, não precisam necessariamente ser razões referentes aos direitos de outras pessoas ou aos deveres em face de outras pessoas, né? O Feinberg vai dizer que os moralistas, de uma forma geral, eles entendem que o que ele chama de males flutuantes ou males sem vítima também podem ser criminalizados. O que isso significa? Então, quando uma conduta viola uma norma moral de moralidade crítica, ou seja, uma norma moral que ela pode ser validada por argumentos racionais. Mas essa norma moral, ela impõe um dever que não é um dever em face de outras pessoas. É um dever, por exemplo, em face do próprio indivíduo. Ou um dever chamado um dever flutuante, que não é um dever em face de nenhuma pessoa. Para os moralistas, esse tipo de norma moral que não guarda essa referência com os direitos de outras pessoas ou com os deveres que nós temos em face de nossos concidadãos, essas normas morais também podem fundamentar o caráter injusto de uma conduta e, portanto, fundamentar a criminalização dessa conduta. E acho que é exatamente aqui onde está o meu racha com a grande parte dos moralistas, que partem, então, desse entendimento de que males flutuantes também poderiam ser criminalizados. Pois eu entendo que dentro do universo de tudo que aquilo que é imoral, do ponto de vista da moralidade crítica, apenas um âmbito dessa imoralidade, ela interessa ao direito penal, que são aquelas imoralidades que são condutas que são imorais contra outras pessoas. São condutas que são imorais porque elas violam direitos de outras pessoas ou deveres que nós temos em face de outras pessoas. E mais, esses direitos e deveres são direitos e deveres que precisam ser relevantes do ponto de vista do contrato social. Ou seja, eles não podem ser meramente morais, eles precisam também ser políticos. O Estado como um instrumento de organização e de coexistência política, ele não pode endereçar as suas normas aos cidadãos simplesmente na condição de agentes morais. Eu entendo que o Estado deve reconhecer que os indivíduos possuem essa condição de agentes morais. Porém, o Estado não pode endereçá-los simplesmente na condição de agentes morais, mas de cidadãos de uma organização política, cidadãos de um Estado liberal que foi organizado para garantir a coexistência igualmente livre e pacífica entre os cidadãos de uma determinada sociedade. Então, como o Estado ele tem uma determinada função, uma função que é limitada,
Logo, nem toda imoralidade deve interessar o Estado, apenas aquelas imoralidades que são relevantes para o contrato social, ou seja, apenas aquelas condutas que, além de morais do ponto de vista da moralidade crítica, nós encontramos razões que extraem a sua força normativa do próprio contrato social, razões que suportam, então, o caráter criminalmente injusto dessa conduta, e não apenas moralmente injusto dessa conduta. Por isso, quando a professora me pergunta, há uma tensão entre moralismo e liberalismo? Eu diria que sim, depende do moralismo. Acho que boa parte do moralismo que é defendido por autores contemporâneos, ele é, sim, compatível com o liberalismo. Até por recomendação do professor Adriano, eu li um texto que rechaça totalmente essa ideia de um moralismo compatível com o liberalismo. Qual que era a ideia desse texto? A ideia de que o que caracteriza o liberal é o medo. Ser liberal é ser uma pessoa medrosa, é ser uma pessoa que tem medo dos excessos a serem cometidos pelo Estado. E por causa desse medo do liberal, é que ele não pode, de forma nenhuma, aceitar os pressupostos dos moralistas. Eles não podem simplesmente aceitar um pressuposto de que a mera imoralidade da conduta pode ser suficiente, de que a imoralidade da conduta pode ser, em si, uma boa razão para criminalizar uma conduta, ainda que não seja uma razão suficiente, porque o liberal tem que ter medo dessa visão. Essa é uma visão que é arriscada do ponto de vista do liberal. E eu concordo em parte com essa visão, tanto que os professores vão se lembrar que quando eu defendo princípios como o princípio da exploração injusta, eu deduzo o princípio da ofensa também, eu deduzo uma série de requisitos para restringir a aplicação desses princípios da criminalização. E eu digo muitas vezes assim, olha, para superar a resistência do liberal em criminalizar uma conduta sem que haja dano, às vezes vai ser necessário realmente encontrar alguns outros argumentos que reforcem, a fim de elidir a presunção em favor da liberdade da qual partem os liberais e superar o receio inicial que os liberais têm em criminalizar condutas que não causam dano a outra pessoa. Mas eu acho que a adesão única e exclusiva ao princípio do dano não é um requisito essencial para que uma determinada posição seja considerada como uma posição liberal. O que eu defendo no meu trabalho é que embora eu reconheça que o liberal, sim, esse medo do liberal é um medo importante, mas eu acho que, para além desse medo, o que caracteriza o liberal é o apego às razões, o apreço pelas razões, a necessidade de que as decisões feitas pelos órgãos de poder, né, que as decisões das autoridades estatais estejam fundamentadas em boas razões. Razões validamente morais, razões que são relevantes do ponto de vista do contrato social e razões claras e específicas. Então, eu acho que essa importância de se explicitar de uma forma clara as razões pelas quais o legislador criminaliza uma conduta, essa preocupação com esclarecer essas razões e explicitar para os cidadãos essas razões justifica que a gente aceite outros princípios, justifica a necessidade da gente partir do princípio do dano. Porque se eu para poder justificar a criminalização de uma conduta, eu precisar sempre ter que forçar a barra para poder encontrar algum dano e justificar a criminalização dessa conduta com fundamento do princípio do dano, no final eu vou estar tornando as verdadeiras razões que justificam a criminalização daquela conduta mais obscuras. Eu vou estar escondendo essas verdadeiras razões. E, de um ponto de vista liberal e democrático, é mais importante do que simplesmente se manter fiel ao princípio A ou ao princípio B, garantir que essas razões sejam colocadas de uma forma clara, que as cartas estejam na mesa, que o legislador realmente
mostre, olha, eu estou criminalizando essa conduta, eu sei que se sua conduta se para causar algum dano, esse dano é secundário, esse dano é marginal, eu estou criminalizando essa conduta porque essa conduta te possibilita obter uma vantagem indevida e essa conduta viola uma norma moral, essa conduta é desleal, viola uma norma moral que é relevante do ponto de vista do contrato social, uma norma moral cuja observância é necessária para garantir a coexistência igualmente livre e pacífica dentro de uma sociedade fundada e organizada com base no contrato social. Então, eu entendo que a tensão realmente existe entre algumas feições do moralismo e o liberalismo. Eu acho que há algumas correntes dentro do moralismo penal que elas são sim compatíveis com o liberalismo, ainda que a metodologia ou o método, o procedimento que esses moralistas adotam não seja, eu não considero como o mais adequado, como mais proveitoso para uma teoria da criminalização de perfil liberal. Então, e aqui eu já toco na outra questão da professora Alejandra. Se o fato de eu admitir vários princípios da criminalização, se isso não tem como efeito negativo, permitir, então, que o legislador criminalize muitas condutas. E eu acho que essa é uma frustração que muitos talvez vão sentir lendo o meu trabalho. Vão, às vezes, esperar que essa teoria da criminalização ela simplesmente diga que, olha, não, isso não pode nunca, de nenhuma forma, ser criminalizado, tá? Isso aqui ultrapassa um limite. E o que acontece na minha teoria é que, por exemplo, inclusive quando eu vou discutir questões extremamente polêmicas como criminalização da pornografia, é que eu mostro que dentro desse problema que parece ser quase que um tabu também para o liberal, os princípios da criminalização, conforme nós vamos depurando o tipo de conduta, né, nós vamos acrescentando elementos às condutas, nós vamos diferenciando, né, separando o joio do trigo, nós podemos encontrar algumas condutas cuja criminalização pode sim ser fundamentada pelos princípios da criminalização admitidos por essa teoria liberal da criminalização. Mas é por isso que os princípios da criminalização, eles são só o primeiro passo dessa teoria da criminalização. Os princípios da criminalização, efetivamente, eles estabelecem para mim os limites morais, né? Eles me dão os limites morais, dizem assim, olha, daqui o legislador não pode passar, mas isso ainda permite ao legislador, em princípio, um grande universo de condutas passíveis de ser criminalizadas. Mas para isso, por isso que ainda vai ser necessário que ele supere os outros dois filtros, que ele cheque se a criminalização dessa conduta, que ele tem boas razões morais para criminalizar, se ao definir essa conduta ele consegue fazer isso de uma forma que respeite as exigências do princípio da legalidade, ou seja, se ele consegue escrever essa conduta de uma forma clara e inteligível, que forneça às outras pessoas, que forneça aos cidadãos um aviso seguro, né, um aviso prévio de que, olha, praticar essa conduta, que essa conduta pode ser criminalizada, e que o legislador ainda precisa fazer uma análise pragmática da conveniência realmente de se criminalizar essa conduta. Após superar esses três filtros, é que o legislador estará efetivamente autorizado a emitir uma norma incriminadora. E, por outro lado, então, eu acho que quando se combina esses três filtros, nós teremos, sim, bons... Em primeiro lugar, nós teremos a identificação clara daqueles obstáculos deontológicos, né, ao exercício do poder do legislador, né? Então, a gente tem clara aquela demarcação, tipo, o limite moral mínimo, né? Olha, daqui você não pode passar. Mas nós teremos ainda outras exigências a serem atendidas do legislador, que vai também controlar o poder do legislador de criminalizar condutas, mas talvez o que seja o mais importante, a teoria da criminalização, isso eu lembro até na banca de qualificação, a gente tinha essa discussão, assim, os professores perguntando para mim assim, não, mas sua teoria quer limitar o legislador, né? Sua teoria quer limitar o legislador, né? Assim, sim, mas não é o único objetivo da teoria, ela quer limitar, mas ela quer que o legislador esclareça os fundamentos, ela quer que seja possível compreender as verdadeiras razões pelas quais uma conduta é criminalizada. Eu acho que às vezes a gente preocupa tanto com essa função
limitativa, essa coisa de criar esse limite, né, que a gente esquece dessa outra função da teoria da criminalização que eu considero que é extremamente importante, que é essa função cognitiva da teoria da criminalização. Esclarecer, tornar acessível, né, publicizar as razões com base nas quais um legislador está criminalizando uma determinada conduta. Partindo para as perguntas feitas pelo professor Frederico, sobre se reprimir injustos privilégios também é necessário para a coexistência pacífica. Eu acho que, da forma como eu compreendo, partindo de uma revisão moderna do contrato social, né, eu entendo o contrato social, eu digo, né, o contrato social, ele visa a coexistência pacífica, a garantia coexistência. Pacífica, com toda certeza, mas não apenas pacífica, coexistência entre indivíduos que são igualmente livres e dignos, né? Então, o nosso contrato social, da forma como nós o compreendemos contemporaneamente, o contrato social não quer só que a gente não se mate, não quer só que a gente simplesmente não sejamos violentos uns com os outros. Eu acho que o contrato social ele também se dedica à construção de uma sociedade justa, a uma sociedade na qual os indivíduos sejam iguais em liberdade e dignidade, né? Então, eu acho que hoje o contrato social, uma releitura contemporânea do contrato social, ele é mais complexo do que a leitura do século XVIII do contrato social, né? Acho que os objetivos do contrato social quer que a gente viva pacificamente, com toda certeza, mas também quer que a gente viva bem, ou que nós vivemos bem, que nós vivamos de forma livre, com dignidade, com igualdade. Então, acho que a repressão de injustos privilégios, né, também é compatível também é um objetivo a ser buscado pelo contrato social de um Estado liberal. A outra questão do professor Frederico talvez também outro problema, outro drama que eu passei ao escrever a tese e que também fui confrontada na banca, que é a relação entre a teoria da criminalização e a teoria da pena. Então, um dilema que eu tinha em escrever a minha tese era se, para ter uma teoria da criminalização, eu precisaria também ter uma teoria da pena. E a mesma segurança que ao passo que eu criava uma segurança em relação à minha teoria da criminalização, eu não tinha a mesma segurança em relação a uma teoria da pena. Então, o que eu sustentei na minha tese é que há uma relativa independência entre teoria da criminalização e teoria da pena, que nós não podemos pretender deduzir da teoria da pena os pressupostos da teoria da criminalização, nem da teoria da criminalização os pressupostos da teoria da pena, embora é verdade que uma coisa acaba, sim, influenciando a outra. Eu acho que são questões separadas, que devem ser tratadas, né? O que se pune e o porquê se pune são questões que devem ser mantidas separadas, mas é verdade que há uma relação dinâmica, assim, né? Acho que a partir do momento que você que nós respondemos a pergunta sobre o que punir, as nossas respostas sobre o porquê punir talvez também já possíveis já sejam um pouco mais limitadas. Mas também que é algo que eu já fiz paz também de assumir que eu me tornei uma retributivista e que no sentido de que o princípio retributivista ele é também um pressuposto, ele também é um argumento em favor do próprio requisito da injustiça, embora ele não seja o principal argumento em favor do princípio da injustiça, o retributivismo é um argumento que também reforça o princípio da injustiça. Então, eu não acho que há uma vinculação necessária, mas eu compreendo que há uma relação dinâmica. Agora, realmente, o quanto que a teoria da criminalização pode definir a respeito da pena, a respeito da teoria da pena, a respeito de consequências concretas para uma regulamentação a respeito do cálculo da pena e etc. Aí acho que já é um outro passo da investigação, né? E daí, lembrando aqui, quando a professora Leandra me pergunta se não seria um próximo momento, talvez, fazer um estudo sobre o moralismo e tal,
o que eu tenho sentido realmente que a partir da tese agora, talvez seria o momento de extrair as consequências dogmáticas da adoção da minha teoria da criminalização. Assim, eu já tenho conseguido enxergar. O professor Frederico mencionou possíveis consequências para a teoria do erro, mencionou aqui hoje também as consequências para o concurso de crimes. Esses dias eu estava dando uma aula de tentativa e eu já comecei a pensar também que talvez a teoria da criminalização possa deduzir alguns critérios que ajudem que ajudem na separação entre atos preparatórios e atos executórios. E toda vez que eu tento fazer esse exercício, realmente a chave principal de reformulação desses problemas dogmáticos, eu acho que está no requisito da injustiça. Então, eu acho que são trabalhos, no final, serão um trabalho sobre como que os problemas, como que a chave de leitura do moralismo pode permitir que nós reformulemos a nossa dogmática de forma a nos liberarmos um pouco mais de uma perspectiva muito consequencialista dos nossos institutos dogmáticos e caminhar no sentido de uma perspectiva mais deontológica, ou seja, de buscar mais critérios deontológicos e menos consequencialistas para poder estruturar as categorias dogmáticas, né? Então, talvez não um trabalho específico sobre o moralismo, mas talvez como as discussões do moralismo penal realmente podem uma vez compreendidas, né, uma vez absorvidas as principais lições dessas discussões, nós podemos rever e repensar categorias dogmáticas e solucionar problemas concretos a partir disso. Assim, eu acho talvez seja o principal passo a ser dado a partir da minha tese, né, o principal corredor aí de pesquisa que a tese pode abrir assim, nos próximos momentos, né? Espero que eu tenha respondido satisfatoriamente as questões. Desculpa ter me alongado, mas estou à disposição também para quem tiver outras perguntas. Obrigada. Tá ótimo, Tatiana. Acho que o Bruno quer fazer uma pergunta. Fique à vontade. Sim, gostaria. Antes de mais nada, parabéns, Tatiana. Gostei muito de ouvir a sua exposição. Ainda não tive a oportunidade, né, de ler o seu trabalho, mas já tenho a tese em mãos, então eu vou fazer isso o mais rápido possível. Mas a pesquisa, embora eu não tenha lido, ela me despertou muito o interesse, e eu parabenizo também os professores Alejandra e Frederico, que eu acho que trouxeram comentários muito importantes, né, que você soube bem, né, pegá-los e aprofundar os seus argumentos. Então, eu gostaria de deixar marcado duas questões importantes. Primeiro, é uma pergunta de quem ainda não leu o seu trabalho. Segundo, eu não venho da dogmática penal, eu sou professor de criminologia, sociologia penal e política criminal. Portanto, o meu olhar é um pouco diferente dos olhares dos experts, dos iniciados na temática, mas ela não deixa de me interpelar, de me despertar muito o interesse. Lembro que o tema dos danos sociais chegou também à criminologia nas últimas décadas, né? Tem um campo que questiona, inclusive, a criminologia, que ficou conhecido como semiologia, o semiology, né? Que é um campo de estudos dos danos sociais, com uma obra de dois criminólogos, que não mais se identificam como criminólogos, mas como semiólogos, que são Paddy Hilliard e Steve Toms, o Beyond Criminology. E é interessante, vendo o índice, pelo menos, do seu trabalho e ouvindo você, que eles questionam que a criminologia nunca se interessou pelos mais graves danos sociais. Eles nos colocam já de cara algumas questões interessantes. Eles vão nos dizer: a criminologia historicamente se interessou pelo homicídio,
Mas eles perguntam logo em seguida, por que a criminologia nunca se interessou pelo genocídio? Porque os grandes danos sociais eles não entraram, né, no campo no foco, né, de atenção das criminologias. Claro que, no transcorrer dos argumentos, eles nos levam muito mais para estratégias preventivas, para além do direito penal, porque, como criminólogos que vêm da tradição da criminologia crítica inglesa, eles questionam muito a seletividade e o alcance do direito penal para fazer frente a esses grandes danos sociais. Então, eles investem muito mais em medidas que não são exatamente medidas com o direito penal, mas para além do direito penal. Bom, isso de um lado, né? Uma outra questão que me despertou muito o interesse, vendo aqui o índice da sua pesquisa, que me chama muito a atenção, porque ela aparece como um argumento. E aí vai a pergunta, o argumento basilar, central, né, na sua pesquisa, que é a construção a partir a construção do seu argumento a partir de uma literatura embasada ou fundada no liberalismo, nas bases, né, do Estado liberal. E aqui fica muito mais, já que a professora Leranda desafiou você a novas pesquisas, novos horizontes, eu me atrevi aqui a também contemplar uma outra questão que não é que me incomoda, mas que me desperta muito da construção da sua tese, que tem a ver com o nosso, por assim dizer, modelo normativo. Se a gente vai considerar que o nosso modelo, do ponto de vista normativo, ele vem de uma tradição que os especialistas no campo descrevem como constitucionalismo social e, particularmente, o constitucionalismo latino-americano. Tem um texto que eu gosto muito e que me impactou nessa pergunta, eu lembrei dele, é do Maurício Garcia Villegas, um constitucionalista colombiano, faz uma sociologia do direito constitucional. E o artigo, já tem muitos anos, se chama O Direito como Esperança, Law as Hope. E ele faz uma comparação de duas tradições. A norte-americana, fundada no liberalismo, e a tradição latino-americana dos últimos 30 anos, né? Dos anos 80, sobretudo. E ele, nesse texto, o Law as Hope, ele vai, então, descrever o constitucionalismo americano fundado nessa concepção liberal de um constitucionalismo protetivo. Quando ele traz as experiências concretas do constitucionalismo latino-americano, ele chama, isso dá o título ao trabalho do Law as Hope, ou Direito como Esperança. É o que ele propõe, uma categoria de análise que ele chama de um constitucionalismo prospectivo, que tem uma outra concepção, vem de uma outra tradição. E eu me lembrei porque ele tem muitos desdobramentos, acho interessantes para a gente pensar na sua tese a partir dessa nossa realidade. Tanto normativa, e agora vai um pouco além, prática, com desdobramentos da do nosso modelo histórico, da nossa trajetória, enfim, aqui há um espaço enorme que eu não vou aprofundar, mas que tem uma série de desdobramentos, acho importantes para a gente pensar as questões relacionadas ao dano e à criminalização. Primeiro delas, né, que eu trago aqui um pouco para pensar com você e ver como você analisa isso, né? Sobre os debates relacionados às demandas por criminalização que a gente encontra, por exemplo, em movimentos sociais. Muitos desses movimentos sociais,
vem de uma experiência a partir de violências que são violências estruturais, violência patriarcal, violência machista, patriarcal, violências racistas, violências fundadas, né, na homofobia. E tudo isso, obviamente, tem alguns desdobramentos na cena político-criminal. E esse me parece uma questão para a gente pensar, porque a sua tese ela me interpela a pensar, não a partir dos danos fundados de uma concepção liberal, mas nessa lente, né, que eu proponho do constitucionalismo social, e trazer essa diversidade de experiências concretas que tem a ver com desigualdade material, com buscas de demandas, né, por isonomia material, mas também de fazer frente, né, a violências históricas que têm a ver com o nosso modelo colonial. Você deve estar me perguntando, ponto, que tipo de questão concreta a gente poderia trazer para a mesa? Primeiro delas, o feminicídio. Como justificar a criminalização do feminicídio se a gente já tinha uma norma prevendo o homicídio? Agora nós temos uma norma penal prevendo o crime de feminicídio. Na sua lente, como essa questão que vem, aí eu lembro de novo, né, tem resultados, a gente analisa os debates originais, não apenas no Brasil, mas em diversos outros países, as demandas, como a antessala dos anteprojetos, eles chegam, que tipo de atores e atrizes estão por trás, né, da gestação dessas demandas por criminalização. Em relação a uma diversidade de outros espaços, né, em relação à justificativa para a criminalização. No caso, por exemplo, a criminalização da homofobia, né, o movimento LGBTQIAP+, e as suas demandas por criminalização da homofobia. Enfim, não vou me estender mais, a gente poderia seguir aqui com outras frentes, né, de análise. Eu queria ouvir você, Tatiana, e, de novo, parabenizo, né, o seu trabalho, e essas são muito mais, relembro, curiosidades de alguém que vem de fora, alguém que vem de outra área, mas que é interpelado diretamente pela sua pesquisa. Obrigado, Bruno. Eu também tenho alguns comentários, brevemente, algumas perguntas rapidamente sobre a gente fomentar o debate. Depois, Frederico, Alejandra e quem mais quiser participar, se quiserem falar novamente, fiquem à vontade. Tatiana, gostei demais da tua tese, acho que ela está bem objetiva, faz várias proposições, como tu faz uma crítica bem estruturada ao bem jurídico, é importante tu apresentar as alternativas e tu fez isso bem, tu fez isso de um modo bem claro e bem objetivo, bem construtivo. Eu tenho, essa semana passada, defenderam meus primeiros orientandos de doutorado aqui em Brasília, eu fiquei bem feliz que as teses deles tiveram também propostas objetivas, então é bom a gente ver a construção da nossa ciência criminal aqui no Brasil avançando de um modo bem consistente. Há um tempo atrás, ano passado, eu acho, a gente debateu uma outra tese aqui, não sei se tu acompanhou esse debate, foi a da Raquel Scalcon, foi sobre controle de constitucionalidade em matéria penal. E ela sustenta na tese dela um controle tanto a priori quanto a posteriori sobre os motivos e os objetivos do legislador, né? E quando tu falou, e a partir dos critérios que tu traça, eu fiquei pensando e te pergunto, essas tuas pautas interpretativas, elas seriam aplicáveis tanto pelo legislador quanto pelo judiciário, em controle de constitucionalidade. Mas esse juízo moral pode ser feito, por exemplo, aqui no Brasil, por um juiz de modo difuso? Tu pensaria em algum tipo de reserva de jurisdição somente para a jurisdição constitucional para que possa fazer essa seleção interpretativa desses teus critérios? Porque tu propõe 3 filtros e um desses filtros, que é o filtro pragmático sobre conveniência e eficiência, ele é um filtro bem subjetivo e aberto, de certo modo, que pode ser feito tanto a priori, pelos motivos expostos na exposição de motivos da lei,
quanto a posteriori, como a Raquel propõe, para ver se esses motivos e esses objetivos se realizaram na prática. E poderia haver, na tese dela, que eu acho bem interessante, embora eu tenha que pensar um pouco mais sobre isso, uma declaração de inconstitucionalidade não tanto pelos motivos declarados, mas porque esses motivos não se realizaram na prática. A partir da tua construção, isso seria compatível? Como que tu vê essa aplicação? Ela seria mais para o legislador, e aí seria um caminho mais de legística, de controles internos, do processo legislativo, ou seria mais de controle constitucional a priori, a posteriori? Como que tu vê a implementação desses teus critérios pelo legislador e pelo judiciário no controle de constitucionalidade? Esse é um tema bem interessante. Eu acho que a tua tese contribui para traçar esses critérios, porque a gente tem o bem jurídico para fazer um controle de constitucionalidade. Tem alguns casos em que o STF tentou fazer isso, mas de um modo bem incipiente. Então, a gente precisa avançar com esse debate aqui no Brasil e fico bem feliz de acompanhar isso na tua tese. Professora Alejandra, fique à vontade para complementar. Depois a gente passa... Vamos fazer os comentários todos, depois a gente passa para a Tatiana responder e finalizar. Se alguém mais quiser fazer, não sei se o Onésimo queria fazer alguma pergunta também. Frederico, fica à vontade. Paso para profesora Alejandra. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me pareció muy interesante todo lo que dijo el profesor Bruno. Yo también tomé nota. Quiero leer ese texto. Me gustó mucho ese aporte desde ese otro lado. Tatiana, bueno, lo que dijo Federico siempre, ya estaba más inmersa en todo eso. Y muy interesante también el aporte de Vinicius. La verdad que después Tatiana dirá todo lo que tenga que decir. Yo me quedé con dos cosas, Tatiana. En un momento dijiste que además de esta inmoralidad, la inmoralidad tenía que violar deberes o derechos de las personas. Y esto me recordó y me hizo ver, me trajo a Feuerbach a la cabeza, o sea, un momento pre-bien jurídico, y me hizo ver como, bueno, cuidado que aquí no te metas en un ambiente que supuestamente la teoría del bien jurídico vino a superar, ¿no? Que no termines diciendo algo que te remita a Feuerbach, que supuestamente la teoría del bien jurídico lo superó, digamos. Ahí creo que tenés que trabajar para que no se confunda con la teoría de Feuerbach. Y lo otro, acá, para arruinar la paz que ya habíamos logrado con la defensa, porque yo también trabajo estos temas, y vos sabés que yo estoy trabajando ahora, me quiero presentar a la Humboldt, y estoy trabajando, mis intereses son desde un punto también concreto, no en abstracto, pero trabajando si entre liberalismo y republicanismo. Porque vos hiciste acá una diferencia que me vino, es que hablar, bueno, no como agente moral, sino como ciudadano. Y cuando ya te pones a hablar de ciudadano, a mí esto me interpeló, ¿no? La idea de ciudadano, la idea de que tenemos derechos por el solo hecho de ser ciudadanos y de compartir estos beneficios que nos va a pertenecer a una sociedad, es como que el liberalismo ahí ya tiene un lugar secundario y el republicanismo toma cierta participación. Y no sé si, no sé, como voy viendo que vos vas tomando ciertas cosas del republicanismo y que quizás puede ser interesante que explores estas uniones entre el liberalismo y el republicanismo y la democracia, ¿no? Para terminar de cerrar el tema. Más que nada eran sugerencias que quizás a mí me sirvieron para profundizar mis temas que otra cosa. No tengo más nada que decir. Gracias. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Senão, devolvo para Tatiana fazer as considerações. E para finalizar, já avançando, acho que a gente já debateu bastante, passo para Tatiana. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Fica à vontade para fazer as respostas e os comentários finais. Obrigada, Vinícius. Muito obrigada a todos os comentários e as perguntas, assim, são vários pontos interessantes, assim, que eu não tinha parado para pensar, mas começando pelos comentários do professor Bruno, muito, muito interessante, todas as colocações. A criminologia até tem uma presença na minha tese também, se o senhor for ler, o senhor vai perceber que, porque ao menos as chamadas
teorias da janela quebrada, né, as teorias do Law and Order, né, essas filosofias, elas tiveram um momento de captura do princípio do dano, e essa captura por essas correntes dentro da criminologia foi responsável por um processo que é chamado de colapso do bem jurídico, colapso do harm principle, né, o colapso do princípio do dano, que é exatamente um princípio pensado para a filosofia para liberais, passou a ser instrumentalizado por perspectivas mais conservadoras, né, dentro dessas correntes da criminologia norte-americana. Muito obrigada pela menção ao constitucionalismo social. Realmente dá para fazer algumas pontes e pensar alguns problemas. Acho que o constitucionalismo social tem vários pontos que vai desafiar qualquer perspectiva que parta do liberalismo, né? Afinal, o liberalismo também tem as suas incoerências, né? Tem as suas arestas que precisam ser apuradas. E essa pergunta sobre o feminicídio é muito interessante, né? A gente parado para pensar, estava pensando esses dias sobre isso também a respeito do crime de violência psicológica, né? Que foi introduzido. E é um crime que o sujeito passivo só pode ser a mulher. E eu parei para pensar exatamente de que, pelo menos do ponto de vista da minha teoria da criminalização, do filtro principiológico, as mesmas condutas, os mesmos casos nos quais há boas razões morais para se criminalizar a violência psicológica contra pessoas do gênero feminino, também há também boas razões, ainda que possa haver algumas diferenças entre essas razões, para se criminalizar a mesma conduta também contra o gênero masculino, né? Então, apesar que ainda seria necessário ver a discussão também no âmbito dos demais filtros, em especial do filtro pragmático. No caso específico do feminicídio, o feminicídio é um caso muito interessante para ilustrar essa importância de nós separarmos as razões consequencialistas das razões deontológicas, porque do ponto de vista consequencialista, tanto o homicídio contra uma vítima do gênero masculino, quanto o feminicídio contra uma pessoa do gênero feminino, a consequência é a mesma. Do ponto de vista consequencialista, quando a gente pensa no dano, e os crimes de homicídio e feminicídio, né, são os principais, o principal representante da aplicação do princípio do dano, aqui do ponto de vista do dano empírico, não há diferença se a vítima é homem ou se a vítima é mulher. Não há diferença, porque a consequência em relação à perda da vida humana é exatamente a mesma. Mas o que pode haver é uma diferença deontológica. E, a meu ver, apenas a presença dessa diferença em relação ao elemento deontológico é que pode tornar legítima uma diferenciação na punição do homicídio para o feminicídio, né? Então, como eu disse, a aplicação do princípio do dano, a criminalização de uma conduta só será justificada quando essa conduta, além de produzir uma consequência danosa, também seja uma conduta injusta, né? Também atenda ao requisito da injustiça, seja também uma conduta que viola direitos não meramente morais de outras pessoas. Quando se trata da aplicação do princípio do dano, nós dizemos que o dano ele constitui o injusto, pois o dano direto, né, o dano efetivo, ele constitui injusto, pois um dos nossos principais deveres morais validados pelo contrato social é justamente o dever de não causar dano a outra pessoa. Então, se você causa dano a outra pessoa, a não ser que você tenha uma justificativa moralmente válida, a sua conduta, além de danosa, em princípio, ela será também injusta. Então, a regra é que a conduta danosa seja também injusta, a não ser que incida alguma circunstância que afaste esse caráter injusto. Por exemplo, o consentimento do ofendido. Por exemplo, uma situação de estado de necessidade de legítima defesa. No caso do feminicídio, a diferença entre o feminicídio e o homicídio, então, para que ela seja uma diferença moralmente válida, ela precisa estar exatamente em relação ao conteúdo do injusto. E existem diferentes circunstâncias, embora a norma moral violada aqui seja exatamente a mesma, aquela norma moral
que diz que não se pode matar outra pessoa, não se pode matar um outro ser humano, embora a norma moral validada aqui seja a mesma, podem estar presentes circunstâncias que tornem o conteúdo de desvalor moral da conduta maior, né, que infle o conteúdo de desvalor da conduta. E me parece que, especificamente em relação à motivação do sujeito, então, quando esse crime de homicídio é também um crime de ódio, né, um crime também motivado, é um crime de ódio, é um crime também motivado pelo ódio contra o gênero feminino, essa me parece ser uma circunstância que realmente contribui para aumentar o conteúdo de injusto da conduta e, em princípio, justificar que essa conduta seja submetida a uma pena mais grave. E acho que o problema que o feminicídio pode ter do ponto de vista da minha teoria da criminalização é que pode ser que nem todo caso o fundamento, a boa razão que torna o conteúdo de injusto mais grave esteja realmente presente de forma a tornar justificável a diferença de tratamento entre o homicídio e o feminicídio. E quando você menciona a questão sobre a relevância da diversidade de experiências concretas, né, para uma eventual teoria da criminalização, e você menciona também a questão da homofobia, me lembrou que também na tese eu faço uma discussão a respeito da criminalização do discurso de ódio. E eu faço essa menção quando eu trato sobre os fundamentos para a criminalização do discurso de ódio, considerando que aqui a gente entra num âmbito no qual há aqui uma tensão com o exercício de um direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão, que é uma questão que eu explico também na minha tese. O conteúdo de injusto de uma conduta, ela pode ser afastado por uma razão deontológica ligada aos direitos fundamentais. Os nossos direitos fundamentais, eles nos fornecem razões deontológicas para praticar ou não praticar determinadas condutas, que são razões definitivas. Elas podem afastar as razões em contrário e assim afastar o conteúdo de injusto da conduta, né? Então, uma conduta que, em princípio, é uma conduta imoral do ponto de vista da moralidade crítica, ela não será uma conduta injusta no sentido do requisito da injustiça da teoria da criminalização se o indivíduo tiver um direito fundamental à prática dessa conduta, né? O direito fundamental é uma razão que triunfa é uma razão deontológica que triunfa sobre qualquer outra razão que não seja da mesma ordem, ou seja, sobre razões que também não sejam relacionadas aos direitos fundamentais. Então, por isso, no âmbito da discussão sobre a legitimidade da criminalização do discurso de ódio, eu faço uma diferenciação no sentido de quando a criminalização do discurso de ódio se fundamenta numa violação da dignidade, que o caráter vulnerável do grupo ofendido é um dado relevante para que se afirme a violação da dignidade, que se afirme, portanto, o conteúdo de injustiça da conduta, o conteúdo de injusto da conduta, né? Então, eu não abarco, né, não entro em nenhuma discussões sobre constitucionalismo social, mas eu acho que pode ter algumas discussões nas quais seja possível construir algumas pontes com essa discussão. Sobre a pergunta do Vinícius, que também é muito interessante, muito interessante, eu não tinha parado para pensado nessa relação, mas a minha tese, né, eu desenvolvo a estrutura da teoria da criminalização, mas a minha tese trata apenas do primeiro filtro. Eu trato apenas do filtro principiológico, né, que é o filtro que realmente estabelece os limites morais do poder do legislador de criminalizar condutas. Esse filtro há de ser observado pelo legislador, e quando o legislador não observa esse filtro, o poder judiciário tem o poder de fazer as correções necessárias, né? Por exemplo, restringindo o âmbito de aplicação de um determinado tipo penal, ou mesmo, eventualmente, reconhecendo essa norma incriminadora como sendo uma norma inválida pelo fato de não observar, de não estar fundamentada em nenhum dos princípios que integram o filtro principiológico. Quando nós vamos andando em relação ao filtro da legalidade também, embora ele não esteja
ele não seja desenvolvido na tese, também me parece que o filtro da legalidade também, ele não é só uma diretriz a ser observada pelo legislador, mas que o Poder Judiciário também está autorizado a exigir do legislador respeito a esse filtro da legalidade. Quando a gente entra no âmbito do filtro pragmático, é aqui que a situação fica mais complexa, né? Eu não estudo esse filtro, mas eu explico que aqui é o espaço no qual o legislador tem mais liberdade. Que, em princípio, aqui, quem tem realmente autoridade para analisar os elementos concretos, para tomar decisões a respeito dos custos e benefícios, a respeito da utilidade ou não de se criminalizar uma determinada conduta, que aqui a gente está realmente no âmbito das prerrogativas do legislador, que aqui realmente o legislador teria a palavra final. Embora eu entendo que seja necessário e importante que outras ciências também prestem a sua contribuição para essa análise a ser feita pelo legislador. Então, a criminologia, a economia, a sociologia, a psicologia, a antropologia, todas essas ciências têm elementos a serem fornecidos, subsídios a serem fornecidos pelo legislador, mas que, em princípio, a palavra final seria, sim, do legislador. Mas, com a sua pergunta, me surgiu também uma ideia que talvez possa ser futuramente desenvolvida, né? Porque eu não desenvolvo o filtro do pragmático, eu só digo que eu só antecipo que eu acredito que também deve haver algum limite deontológico aqui no âmbito do filtro pragmático, né? Então, por exemplo, o legislador ele não pode simplesmente dizer que ele não vai criminalizar o estupro praticado pelo marido contra a esposa porque não seria útil, porque é muito difícil de provar. Ele não poderia simplesmente recorrer a argumentos de política criminal, argumentos pragmáticos, para não criminalizar uma conduta que é uma conduta extremamente injusta do ponto de vista dos princípios da criminalização. Então, que eu imagino que devem existir também limites deontológicos à atividade do legislador no âmbito do filtro pragmático, mas eu não desenvolvo quais são esses critérios, quais são esses limites. E com a sua pergunta, em princípio, também realmente eu assisti a apresentação da Raquel e aqui fazendo uma relação com o texto da Raquel também, me parece que talvez no âmbito do filtro pragmático se poderia pensar na possibilidade de um controle de constitucionalidade exclusivamente concentrado e ser um controle de racionalidade, e de consistência do sistema, né? Então, se uma decisão do legislador por criminalizar ou não uma conduta que também tenha sido motivada por razões pragmáticas, que o legislador seja cobrado também por essas razões pragmáticas, né? E que ele seja, por exemplo, se posteriormente ele toma uma decisão por criminalizar uma conduta, que ele está moralmente autorizado a criminalizar essa conduta, mas a decisão definitiva é feita no âmbito do filtro pragmático, tendo visto uma relação de custos e benefícios. E depois se demonstra que esse cálculo foi incorreto, acho que talvez o judiciário, no âmbito de um controle de constitucionalidade, poderia não rever a decisão pelo legislador, mas talvez demandar que uma revisão seja feita em relação às razões pragmáticas que levaram à decisão por criminalizar, ou então quando o legislador toma duas decisões no âmbito pragmático que são inconsistentes e incoerentes entre si, que o legislador reveja essa inconsistência. E acho que outras exigências, como a Raquel propõe, também são muito interessantes e relevantes, né? A exigência de que essas razões sejam documentadas, né, para a possibilidade de um controle a posteriori. Eu acho que são sugestões que são incompatíveis com a teoria da criminalização que é sugerida. E para terminar, o comentário da professora Alejandra me lembrou que é um ponto importante de ser esclarecido, que quando eu falo violação de direitos e deveres, eu não estou falando de direitos e deveres positivos. Aqui eu estou no âmbito do pré-jurídico, né? Então, são direitos e deveres morais, mas não meramente morais. Direitos e deveres que se fundamentam em boas razões morais e que são relevantes do ponto de vista do contrato social, ou seja, direitos e deveres que podem ser exigidos por um Estado liberal embasado no contrato social que funda e organiza aquela sociedade. E obrigado pela sugestão sobre explorar a relação liberalismo e republicanismo. Realmente é algo que eu não fiz ainda
e que acho que é importante realmente que seja feito, e eu vou ver alguns textos, vou estudar um pouco sobre isso para poder trazer para as discussões da tese também. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Vinícius, muito obrigada, professora Alejandra, Frederico, todo mundo que está assistindo. Foi um prazer, uma honra participar desse evento de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tatiana. Frederico, quer fazer mais algum comentário que ligou o som? Parabenizar. Realmente foi uma exposição, uma manhã formidável. Assim. Eu fico muito impressionado, não só com a qualidade da exposição, das ideias da Tatiana, mas com a habilidade, com a capacidade dela de articular tanta coisa, tanto conteúdo em tão pouco tempo, de forma tão clara. Realmente, Tatiana, você aparece e se consolida como uma das principais acadêmicas, eu acho, assim, uma grande acadêmica, uma grande voz do penalismo brasileiro contemporâneo. Meus parabéns. Maravilha, também fiquei bastante impressionado, não tinha ouvido ainda a Tatiana, só li dos trabalhos, então foi uma alegria, espero que a gente aproxime os contatos, igualmente em relação ao Frederico, Alejandra. Agradeço também ao Bruno, Onésimo, o pessoal que participou, que assistiu, e a gravação depois vai para o YouTube, eu mando para vocês todos o link no canal do seminário. Agora em julho a gente não vai ter encontro, mas em agosto voltamos com mais alguns debates, mais teses, uma por mês. Só tenho a agradecer vocês, muito obrigado. Bom dia, boa tarde a vocês todos e até mais. Valeu, Muito obrigadão. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos.